Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do GHCast. Eu sou a Ioana. Guto Oliveira. Hoje a gente vai conversar com o pessoal do Tâmega. Geralmente hoje a gente fala sobre esportes, sobre academia, treinamentos, e hoje a gente vai bater um papo mais ou menos sobre marketing, estratégia de vendas, comando de equipes e esportes de areia. Temos o Vitão, o Henrique, sejam bem-vindos, obrigado por aceitar o convite, cara. Sintam-se em casa, igual vocês fazem a gente se sentir lá no Tâmega, na casa da gente. É uma honra a gente receber vocês aqui. E vamos bater um papo bacana, falar bastante sobre a trajetória de vocês, o porquê que surgiu o Tâmega, e a gente vai deixando fluir durante a gravação, né? E aí, Vamos? Já manda a primeira. Meninos, apresente-se, né? Vamos começar com o Henrique. Isso. Fala um pouquinho sobre você, sua trajetória, só pra gente entender pra gente conhecer melhor. Fica à vontade. Show. Bom, muito prazer, eu sou o Henrique, eu tenho 28 anos e minha trajetória eu tenho muita coisa pra contar, se for fazer em detalhes aqui tem que fazer outro podcast. Temos todo o tempo do mundo. Mas basicamente eu me formei em Educação Física lá nos Estados Unidos, fiquei 4 anos lá, de 2015 até 2019, voltei de lá e comecei a trabalhar por aqui, foi bem na época que estourou a pandemia, né? E assim, desde moleque eu sempre tive o sonho de ser empreendedor, eu não sabia direito o que eu queria, mas isso já veio de família, que meus pais também são. E sempre tive essa influência, sempre quis fazer, né? E aí, quando eu vi a oportunidade, eu agarrei com força e a gente tá no mercado aí tentando evoluir cada vez mais. A gente ainda é muito novo, tem muito pra evoluir, mas a gente tá sempre fazendo o nosso melhor pra chegar no que a gente merece e o que a gente quer entregar pra vocês sempre. Legal. Vitão? Bom, meu nome é Vitor Marão, 28 anos também. Fiz faculdade nos Estados Unidos, sou formado em Sport Management, é um pouco mais focado pra área do esporte, uma parte mais de gestão também. Legal. Fiquei de 2015 até 2019 também, voltei junto com o Henrique, logo a pandemia, travou um pouco a gente. Logo depois disso, a gente começou a trabalhar junto, a gente já se conhecia. Ele teve essa ideia de ter o Tâmega Esporte Clube, que hoje em dia a gente está fazendo um belo trabalho. Sensacional. Crescendo pra caramba, tendo muita coisa boa, a gente vendo a felicidade da galera, a gente passando por muita coisa difícil que a gente não passava também. Cada dia uma luta, cada dia a gente senta, dá risada, assim, senta, discute, mas é muito bom. Empreender no Brasil é complicado, né? É delicado, na verdade, não é nem complicado, mas é delicado. E na época que vocês estavam estudando, vocês já tinham esse projeto do Tâmega em si? Ou como que surgiu, assim, essa ideia do Tâmega em si, o desenho, o formato e tal? Não, na verdade, como eu falei, eu sempre quis empreender. Minha primeira meta era ter uma academia mesmo, né? Tá. Eu sempre gostei de treinamento físico, coisa nesse sentido. Uhum. E depois que eu estagiei lá nos Estados Unidos, eu mudei muito minha cabeça na questão de como que é a forma de treinamento e tudo mais. E quando eu voltei pro Brasil, surgiu essa oportunidade, vendo questão de análise de mercado, como que era a situação. Mas o Tâmega, principalmente, ele surgiu com a ideia principal de o quê? Eu falo pra todo mundo, ninguém gosta de cuidar da saúde, né? Vamos ser honestos. Ninguém gosta de tomar remédio, ninguém gosta de ir no médico, ninguém gosta de treinar, ninguém gosta de ir na fisioterapia, ninguém gosta de nada dessas coisas. E a gente vem com uma proposta de realmente entregar uma saúde em forma de lazer pro pessoal. É essa a nossa meta lá dentro. E foi a partir daí que a gente começou a surgir com essas ideias, tudo que a gente pode oferecer de melhor pra galera, seguindo esse princípio nosso que a gente tem lá dentro, né? Boa. Quais são os serviços que vocês oferecem no Tâmega? A gente tem, nesse momento, a gente oferece as aulas, né? Que a gente tem 3 esportes no momento. A gente trabalha com futevôlei, vôlei de praia e o beach tênis. A gente tem day use nos finais de semana. Durante a semana, quando a gente tem quadra livre, a gente loca as quadras também para quem quer fazer. Legal. E a gente tá com a hamburgueria também, que é recém-nascida, novinha. A gente tá com a hamburgueria lá, começando forte com o pessoal. E também o barzinho lá. Boa. Mas ainda tem muito mais coisa que vai vir pela frente aí. Legal. Gente, deixa eu tirar uma dúvida com você. Hoje, como é formada a equipe de vocês? Como é o formato lá de trabalho? Show. A gente tá com uma equipe que tá vindo muito forte, né? A gente tá com um pessoal muito legal lá dentro. No momento, meu braço direito e esquerdo é o Marão e o Léo, né? O Marão, ele cuida mais dessa parte de aulas e de quadras. Legal. E o Léo mais focado na parte da hamburgueria, né? E aí, na hamburgueria, ainda como a gente tá meio no início, a gente não tem muito funcionário nesse quesito. Sim. Mas na parte de quadras, a gente tá com bastante gente já. Então, a gente tem o Marão e o Nick, que eles fazem mais a parte comercial, de atendimento e tudo mais. A gente tem nossas empresas de marketing também, que são fenomenais. Só falo bem pra todo mundo deles, que eles são muito bons. Vou até fazer o marketing deles aí. Pessoal da Vertus e da Madison aí, quem quiser, entre em contato com eles, que os caras são fenomenais aí com a gente. Pra vocês terem uma ideia, eu num das propagandas do Instagram de vocês, eu via
a coisa da Vertus. Aí eu entrei e, cara, é sensacional. Nossa, A ideia que vocês tiveram de trazer essa agência, esse pessoal pra trabalhar, e, tipo assim, o quanto vocês se dedicam nas redes sociais e também lá pessoalmente. Então, Não, tipo, vocês estão de parabéns mesmo, do caramba. É sensacional. Tudo de ideia que a gente tem, tudo que a gente tem de dúvida, de sistema nosso Sensacional. interno, cara. Realmente faz um Tá baita bem trabalho, bacana. gente. Baita trabalho. A galera que acompanha as redes sociais de vocês, meu, é sensacional mesmo. Porque é bem informativo, não é aquela coisa chata, engessada, é legal. Dicas dos esportes, informativos, então tá bem. E sem contar que a produção visual também tá... E leve, né? Pode crer. Porque essa é uma ideia que a gente sempre tem lá. Sim. Cara, todo mundo sai do trabalho, já tem um dia estressante. Vamos criar um ambiente leve? Legal. Vamos criar um ambiente leve. Então a gente tem que levar o nosso Instagram dessa forma, a gente tem que levar o dia a dia, que a gente trata, né? Com a galera. Obviamente a gente tem que ser o correto, a gente tem que ser o certo e tudo mais. Perfeito. Mas ser o leve, ser um ponto tranquilo no dia da pessoa, porque ela tá indo pra se divertir. Sim. Então não adianta a gente não conversa, a gente tenta conversar, a gente tenta ser divertido, a gente tenta fazer o melhor ambiente pra pessoa. Perfeito. Porque a gente não sabe o que a pessoa tá passando. Legal. E querendo ou não, o esporte a pessoa tá fugindo de alguma coisa. Sim. Melhorar a saúde, tá tentando fugir do dia a dia corrido. Então a gente tem que seguir dessa forma. Boa. É tentar unir o útil ao agradável, né? Exato. Por fazer aquele momento que o cliente tá lá o melhor possível pra ele, né? Exato. Porque às vezes a gente não sabe como foi o dia daquela pessoa e chega lá e muda Eu ia comentar completamente, isso, né? eu ganho meu dia quando eu vejo alguém chegando todo estressado, que seja do trabalho, brigou com a mulher, o cachorro morreu, seja o que for, chega lá todo triste reseta, e saiu né? dando risada, pra mim é o que vale a pena. Top. Tanto que nossa meta de aulas, eu sempre falo pros professores, cara, eu não quero que vocês fiquem no pé da pessoa, claro que vocês vão instruir a pessoa a Sim. ser melhor no esporte, mas a minha Sim. meta lá é o cara não ser mais bombardeado, cheio de informação, alguém pegando no pé da pessoa. Sim. A minha meta é, você faz uma piada, dá risada com o cara, coisa nesse sentido lá dentro. E não ficar só pegando no pé de, não, melhora isso, faz aquilo. Perfeito. Não é muito nossa índole, né? Sim. Mas continuando na questão de equipe também, então a gente tem o Marão e o Nick na parte mais comercial ali, o marketing nosso é terceirizado. Aí nós temos o Carlão, que é nosso coordenador de professores no momento, que também está começando com a gente aí, fazendo um trabalho excelente. Abraço, E aí vem Carlão. Carlão é fera demais. E aí a gente tem toda a nossa tropa de professores, né? Que vem no beach tênis, o Gui, e você aí que tá vindo de estagiário, pra quem não sabe. Estagiário. Tá entrando aí na área com a gente, tá adquirindo E agradeço conhecimento com profundamente visão. a oportunidade também, viu? Que isso, pô. Pra muito quem, a bem-vindo, galera ó. que me acompanha há pouco tempo, né? Sabe que eu comecei lá no Tâmega como aluno, passei um tempo que a gente mudou, então essa fase de adaptação de cidades e tal. Fiz o curso de capacitação, tô me especializando e a galera abriu as portas lá pra eu E estar uma aprendendo coisa e, certa. meu, sensacional. Craque, tá? Depois eu É bom? passo o É pix. craque. É craque. Alguma coisa tem que ser bom, não só em estressar a minha mulher. Pode Show. continuar, desculpa. Aí no vôlei de praia, além do Carlão ser coordenador, ele também dá as aulas, né? Sim, Ele dá aula sim. de vôlei. Aí a gente tem o Renan e a Kai também, 2 professores excelentes que a gente tem lá dentro. E daí no futevôlei tem a Jindy e o Caio também, Sim. que recentemente se juntaram com a gente aí, mas também são Legal, 2 profissionais de alta classe. Aí, que São estão 4 quadras. 4 quadras, exato. Tá, legal. É. Você tem mais ou menos uma estimativa de alunos hoje? Então, é um pouco mais variável, mas a gente chega numa média de 260. 250, Legal. tá na média mais ou menos. Acaba sendo... Acaba o contrato, não faz novo contrato. Não, Por exemplo, sim, hoje de sim, manhã, eu já tava lá hoje de manhã, já fechei 2 contratos. Então, Boa, legal. toda hora vai Boa. mudando. Toda hora vai E qual que é a mágica que vocês fazem para atender tanta gente e o estacionamento comportar todo mundo, cara? Porque, meu, eu não vejo a galera reclamando de espaço de estacionamento. Comporta todo mundo. Às vezes eu chego, as quadras estão lotadas e, mano, os carros cabem certinho, de boa. Então, é que na verdade isso daí vem muito de um padrão da gente tentar manter a organização que a gente quer ali, né? Sempre que a gente vê que alguém estacionou errado, coisa nesse sentido, a Já gente dá vai um numa toque, boa legal. conversar com o cara ali Boa. pra não ter esse problema, mas assim, eu acho que a nossa localização ajuda muito a princípio, porque começa que o nosso horário de pico não é o mesmo horário de pico dos outros comércios que tem na região. Então a rua já tá vazia ali. Então assim, apesar da gente ter poucas, a gente tem 18 vagas para carro ali dentro, mas pro número de pessoas que a gente comporta é pouco. Mas a área ali em certinho, volta, O a área ali entorno, em volta né? à rua é muito tranquila para você parar. Legal. É uma região ali que também bem de boa em questão de assalto, coisa nesse sentido, então o pessoal fica Bem bem tranquilo nesse tranquilo, quesito. Nosso acesso é muito fácil ali, a gente tá Sim, do lado da sim. Anguera, a gente consegue comportar muita gente nesse quesito, então assim, é mais questão de localização e tudo que foi projetado antes, né? Sim. Isso daí não vem de questão de depois que você tem o espaço montado, mas sim antes, né? Como que eu posso agregar aquele valor para a pessoa também. Sim. Ter um estacionamento legal, ter alguma coisa que a gente pode oferecer a mais, sem Boa. o custo do cara ter que pagar por aquilo. E acaba sendo um diferencial, uma coisa que acaba sendo simples, vamos dizer assim, um estacionamento, mas é um conforto a mais Sim. pro seu cliente. Né? Sim. E aí, Musa? Aparentemente muito bem organizado, Não, né? Caramba, assim, É sensacional. que a gente consegue ver que é organizado, porque quando organiza de uma forma interna, reflete o externo.
né? Porque mesmo que você chega num lugar e aparentemente organizado, uma hora mostra que, se internamente não é organizado, uma hora mostra que começa a dar algum tipo de conflito. E eu não conheço o espaço ainda, né? Mas agora até fiquei curiosa pra conhecer, porque aparentemente é uma paz, assim, uma coisa leve, Seus irmãos conhecem, sabe, né? Ah, conhece! Eu Verdade, eu já recebi muita foto dos meus irmãos lá. É verdade. Eu encontrei eles num day use lá. Ele tava jogando vôlei de praia e jogou futebol. E até chamei ele pra jogar uma partidinha de beach tennis, mas acabou que o grupo não deu tempo, aí a gente foi embora. E sua irmã jogou vôlei de praia. Jogou lá com a gente. Só tá faltando eu, então. É. A minha irmã nem pratica. Ó, conseguir levar a minha irmã num ambiente desse é porque é bom. Encontrei com eles no mas lá a gente semana, tem tudo, pô. É. Gosta de bar, gosta de restaurante, gosta de... Sim, pra tudo, legal. mundo. É um ambiente pra se divertir, né? Familiar mesmo. Unir o Bacana, útil ao é bem legal. agradável. É bem legal. Tem gente que vai lá pra ler livro. Já teve final de semana, tem gente, por exemplo, o namorado tá jogando futevôlei, tá lá lendo livro. Tem Sim, gente que faz sim. de tudo. Sensacional. De tudo. Que legal. Gente que chega antes pra estudar, né? Exato. Direto, às vezes eu vejo, Que da tipo hora. assim, o cara tem aula Trabalho. das 8, o cara já sai, às vezes, do trabalho, senta lá antes, E fica já- estudando, daí quando chega a hora da aula, treina, E- come Tem um uma lanchão, reunião, legal. tem uma reunião, come um fica aqui já. lanchão ali. Que da hora. Posso ficar aqui fazer reunião? Tem um canto aí, posso ficar? Pode, óbvio. Boa. Vou atrapalhar vocês, você atrapalha a gente. A gente adora o espaço cheio. E sempre o pagodinho rolando. Sempre. Sensacional. Mas hoje eu Sempre mudei. dá. Hoje de manhã eu coloquei. A gente tá tentando mudar Dar um uma pouco as alterada, músicas também. né? Mas vai ter o evento também do pagode. Vai ter o A pagode. gente vai chegar lá. Vai chegar lá? Yes. Pode perguntar. Você ia perguntar, eu te atrapalhei. Desculpa. Não, fala do seu não ia irmão. não, pode Falando falar. fofoca dos seus irmãos. Pergunta mais técnica. Como que funciona a montagem, a preparação, construção das quadras? Porque, tipo assim, a gente que tá no esporte, que já é da área do esporte de areia, a gente já tem uma certa noção. Mas pra galera que é de fora, pô, eu vou encher uma caixa de areia e se chover, não vai embora? Como que funciona, né? Dá uma lapidada nisso aí, porque isso é muito técnico, né, cara? Não, isso é muito... problema porque todo mundo acha que é só você subir 2 blocos de concreto ali e jogar ele lá dentro. já Mas, é. cara, Mal aí sabem a estrutura que aí é precisa, a né, meu? besteira que você Qualquer faz. areia também, porque- a galera acha que é qualquer areia. Exatamente, Nossa. exatamente. Aí que é a besteira, porque primeiro você tem que montar toda a questão de drenagem, como você falou. Pô, choveu, não tem como você jogar se tá aquela... Exatamente, Tem, né? Mas não é a qualidade que você quer entregar. Sim. Então, assim, primeiro você tem que montar toda uma questão de drenagem, infraestrutura por baixo, né? Tem toda a questão também de rede, que também que você tem que pôr em volta pra bola não ficar voando muito. Sim. Na época ainda eu lembro que a gente tava... Grande abraço, Bruno Otávio, gigante nosso, que a gente até viu ontem ele lá Exato. com a gente, cara que ajudou muito a gente Legal. também. E assim, quando eu fui montar lá, eu falei assim, pô, Brunão, vou colocar 7 metros de rede aí de altura, né? Acho que já tô até exagerado. Ele falou, o quê? Pode pôr 10 aumentar se você mais. conseguir, porque esse daqui vai voar a bola pra todo lado. Eu falei, caramba, nesse nível. Já Então assim, aconteceu. tem muita coisa assim que você precisa pensar nesse quesito. Às vezes você fala, não, vou pôr uma redinha de 2 metros de altura, cara. Não vai, rola, né? você Não vai adianta. perder muito material, coisa nesse sentido. Então, a estrutura que você tem que montar ali é muito forte, questão de fiação para iluminação, né? Sim, Porque a iluminação sim. ali não pode ser um negócio mal feito, porque senão, pô, é o maior momento que a galera vai lá, é no momento da noite, então se Sim. você faz um negócio mal feito também não fica legal pro pessoal. Então é uma questão de infraestrutura que vai ser pesado, o pessoal acha que é só jogar areia, que nem o Marlon falou, tem que ser uma areia específica, né? Sim, Tanto que sim. eu com o Carlão a gente zoa muito que as melhores quadras são as piores, né? Por quê? Porque você não consegue correr, cara. É uma Sim, quadra que a areia tá sim. soltinha, que fica difícil movimentação. Essas são as melhores possíveis. E é o que a Legal. gente tenta entregar. Nosso tipo de areia lá é uma areia que a tela não gruda tanto no corpo. Sim. Você sai ali, a gente já deixa até o rodinho ali, a vassourinha. escovinha, Então você sai, já sai tudo tranquilinho. Você se bate um pouquinho, ela já sai. Tem todo Bom. esse quesito de diferença. Não é Tudo qualquer pensado, areia de né? obra que você tem que colocar lá pra Legal. fazer um negócio, né? E também questão de manutenção, né? Que não é um negócio também muito simples. E sem contar que a areia é tratada, né? Não fungos, bactérias, essas coisas, ela é bem tratada pra não Claro. criar, Sim. proliferar, Sim, né? exatamente. Legal. Então, E em relação de custos, negros, se vocês puderem abrir mais ou menos, vocês têm uma estrutura com 4 quadras, todas bem estruturadas, todas, se eu puder falar, homologadas, não sei como é que fala, né? Mas enfim, Uhum. nos padrões certinho dos 3 esportes. Custo por quadra, em média, aproximadamente, dá... cara, eu vou ser bem honesto pra você, eu ainda varia, não tenho né? esse número. Porque ele varia muito de acordo com o número de alunos, né? Sim, Então, sim. assim, depende muito. Como a gente tá muito novo na área, Sim, eu tenho muito desses números só na teoria, entendi. né? Mas Entendi. é o que a gente fala também. A gente criou lá o espaço com a ideia de também mudar um pouquinho do padrão do que Perfeito. todas as alienações são, né?
Porque todo mundo que vem pra gente acha realmente um sistema um pouquinho diferente, mas é um sistema que é o que a gente fala. A gente tenta entregar da melhor forma pra vocês, né? A gente já tem o sistema de check-in, facilita pra vocês marcarem aula, evitar ao máximo perder essas aulas, coisa nesse quesito. Então, por esse sistema ser um pouco diferente, nosso custo é um pouco mais alto, né? Mas é o que a gente fala, a gente quer entregar essa qualidade pra vocês de alguma forma melhor, né? Então, assim, sendo bem honesto pra você, no tempo que eu tô de área ainda eu não consigo te falar esse número exato. Sem problema. Entendeu? E falando ainda na visão como aluno que eu fui, por mais que vocês tenham esse a mais de entregar para os alunos de vocês, para os clientes de vocês, a gente não percebe da mensalidade, não. Eu participei de outras arenas quando eu mudei e a mensalidade de vocês está bem acessível, não tá nada, pelo menos no beach tennis, não nada fora da realidade, porque vocês entregam a mais, tá, se duvidar, tá mais barato até de outras arenas, mas enfim. Quer falar alguma coisa? Faz quanto tempo que vocês abriram? Então, que a gente realmente inaugurou as ações ali de todas as atividades foi em janeiro de 2023. Vamos fazer 2 anos e meio agora. Boa. Gente, e deixa eu tirar uma dúvida também, que é uma dúvida particular minha mesmo, né? Nem tanto do podcast. Vocês pensaram, tem procura, tem questionamentos, quadra coberta? É desnecessário, não é? É algo a mais? Como que funciona? Porque cara, eu desconheço alguma arena em Jundiaí que tem alguma quadra coberta. Não sei nem se vale a pena, né? Então, já assim. Comentaram bastante com a gente, já. Sim. Mas no momento eu acho que não. Eu tenho muito essa discussão com o Carlão. O Carlão é louco pra colocar uma quadra coberta. Quadra coberta, coisa nesse sentido e tal. Mas qual que é a questão que eu acho que você tem que analisar muito é geolocalização, né? Porque o que acontece? Quem tem muita quadra coberta, ou é por questões realmente de clima, né? Que chove muito, e apesar de ter drenagem, pô, cara, se tá chovendo muito, você não consegue ter treino, independente que a drenagem seja perfeita e não fique uma gota de água ali. Não é tão legal você entregar, mas assim, pela região que a gente tá, eu acho que não é viável. O custo-benefício que vai vir nesse momento, eu digo. Eu acho que mais pra frente isso daí pode ser algo viável, né? Porque o que eu analiso muito é a questão do quê? Jundiaí é uma cidade que ainda não é tão grande. Claro, é uma cidade grande, tem muita gente querendo essas coisas e coisa nesse sentido. Só que nem você falou, pô, em comparação com outras arenas, a gente tem um preço bom. Só que é um preço que a galera ainda não entendeu que é o custo daquele esporte, né? Porque a gente tem todo aquele custo por trás. Não é que a gente tá explorando a galera de por aquele preço. A gente tem todo um custo por trás para poder cobrar aquela mensalidade, deixar a empresa aberta e oferecer toda essa qualidade para vocês. Mas o que acontece? Quando a gente tem que cobrir a quadra, o custo fica muito mais alto. Né? E aí, pra gente subir esse valor para ter a quadra coberta, eu acho que isso espantaria provavelmente o pessoal. A gente teria que ir para outro público, talvez achar um outro local para fazer. Aí teria que ser em cidades maiores, Campinas, São Paulo. Eu sei que em Floripa muita coisa é coberta porque lá chove muito, bastante. Mas para a região do sul tem bastante dessas coisas. Mas aqui é bem difícil. Até em São Paulo é difícil achar essas coisas por causa de realmente de geolocalização. O pessoal já percebeu que o custo-benefício nesse momento não é tão viável. Mas existem algumas dessa região, mas é bem difícil de ter mesmo por esse motivo. Boa. Fala um pouquinho da sua formação, Vitão. Aqui no Brasil, há espaço para sua formação? Para atuação, né? Então, o meu curso é americano. Tá. Então, hoje, muita coisa que eu aprendi na faculdade era mais focado mais em clubes de profissionais. Tá. Tenho vontade de trabalhar com um clube profissional, mas no momento não tive tanta oportunidade. Sem falar que hoje em dia, como a gente está fazendo, iniciar um projeto do zero junto com o Henrique dessa forma, dá uma experiência diferente, dá um toque diferente. E você consegue ter a bagagem do que você estudou aplicando aqui na Tamega, né? Exato. Porque querendo ou não, acaba sendo por esporte. Tudo bem que não é de alta performance, tudo você acaba tendo que depender, tem que fazer tudo de um jeito diferente. Legal. Mas no momento eu consigo ter uma oportunidade mais no meu curso, mas tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu tô passando no Tamega, cara, a bagagem pra mim é o que mais tá fazendo sentido. Legal. Só a gente senta, tanto que a gente senta, debate de empresa, começo de empresa, tudo que a gente senta, discute. Quantas vezes eu e esse aqui a gente senta, cara, vamos fazer assim? Puta, não sei. A gente tem pelo menos 3 reuniões na semana que a gente quase se mata, mas é pra crescer. É desafiador, né? É desafiador, cara. Porque alguma coisa que a gente... A melhor coisa do também, que eu até falei ontem pro Brunão, que a gente teve uma reunião nossa ontem, a gente é muito criativo e a gente gosta muito do brainstorming. Boa. Então a gente realmente, cara, sai falando de muita coisa. A gente pensa, cada um fala onde quer chegar, o que quer fazer. Aí eu posso falar uma coisa nada a ver, mas te dá uma ideia. Então realmente ter essa liberdade pra você dar a sua ideia, pra você ter esse espaço que a gente mostra o que você tá querendo fazer, ajuda muito. E é uma coisa que vai estar dando muito certo pra gente. Se tratando de ideias, vocês que são businessmen aí,
Quando que vai surgir, ou se vai surgir um Tâmega Store, alguma coisa assim? Tipo, comercialização de raquetes, bolas, camisetas. E aí, já pensaram nisso? Sim, a gente realmente quer montar a questão de lojinha lá dentro também. É tudo que é isso que a gente fala, é valor agregado pro cliente, né? É o que a gente quer trazer pro pessoal. Pô, né? Você quer, você fecha lá com a gente, você vai querer comprar uma raquete. Pô, já tá ali do lado, você já pega, entendeu? A gente tem essas questões que a gente quer trazer ali pra dentro. Sim, agregando, mas, né? assim, como a gente tem tanto, assim, um dinheiro, né? O faturamento que a gente não consegue evoluir numa crescente tão grande, a gente tem que ir de passinho em passinho. Então agora meu foco 100% de crescimento maior tá na parte da hamburgueria, né? Eu tô organizando todos os processos da hamburgueria junto com o Léo, né? A gente tá fazendo um trabalho pesadíssimo ali para organizar isso, porque as quadras já tá fluindo num nível legal. Claro que a gente quer crescer também em questão de quadra, mas a quadra já tá sustentável, né? Agora o nosso foco realmente é dentro da hamburgueria ali, pra gente organizar isso. Depois é um passo de cada vez. Eu não gosto de pegar muitos projetos, senão a cabeça vai à loucura, né? Principalmente que, pô, eu já tenho o Maron me ajudando pra caramba na questão de quadro, o Léo na questão da hamburgueria. Se eu for querer pegar 2 projetos ao mesmo tempo pra tocar de crescimento forte, minha cabeça vai à loucura. Então a gente tem um passo de cada vez, mas sim, a gente tem a meta de realmente colocar uma lojinha lá dentro, coisa nesse sentido. Que a gente tem, e até mais coisa. Então, assim. Tem muita coisa junto, né? Eu conversei isso essa semana com o Gui, você acredita? Falei, cara, eu tava pensando aqui, falei, puta, agrega e tal, mas é aquela coisa, a gente que tá de fora tem as ideias, né? Isso, só que o problema é pôr em prática e ter o tempo pra conseguir fazer aquele projeto virar, né? E fazer realmente de um jeito, não fazer por fazer. Vamos realmente fazer acontecer, dar certo, né? Sabe? Porque às vezes começa um jeito não da forma que a gente quer, e aí mostra uma mensagem um pouco diferente, um pouco ruim, às vezes, pro nosso cliente. Sim. E aí já dá um valor diferente, sabe? Sim. Então, a gente tudo segura, com cautela, né? Eu e ele, eu sou muito afobado às vezes, então a gente quer tentar fazer, mas tem que. Mas é bom ter esse equilíbrio, né? O que vai pro embate, que vai pra resolver, e não que você não pense, não é isso, mas tipo, tem que ter o meio freio e o outro que, tipo, desbravador, né? A gente mas nós dois, a gente é pra frente. Na verdade, nós três, né? O Léo incluindo nessa também, a gente é muito pra frente, que a gente sabe que a gente tem, é o que a gente quer fazer, né? A gente tem um propósito muito parecido, isso que é legal. Então, assim, a gente realmente pensa pra frente, mas é tomar cuidado, que nem eu falei, pra não iniciar muita coisa e ser tipo aquela brincadeira que a gente é um pato, né? Exatamente. Faz tudo, mas faz tudo mal feito. Perfeito. Fala mal, voa mal, nada mal, anda mal. Pô, aí não fica um negócio legal. Então a gente tem que focar em um projeto de cada vez. Como a gente tem ainda um número de pessoas ali reduzido ali dentro, a gente tem que trabalhar um passo de cada vez pra fazer a organização, entendeu? Mas a meta é sempre ir melhorando, trazendo mais coisas pra vocês na medida do que a gente pode ali. Legal. Eu tenho uma pergunta pra fazer, mas eu vou esperar você perguntar. Eu sei que você tá na ponta da língua. Não, pode fazer. Posso fazer? Pode. É meio delicado, mentira. Ele adora as perguntas delicadas. Eu tô aqui pra... Eu só tô preocupado com minha cadeira tá descendo. Eu acho que é pesado, velho. Meu Deus do céu. Ó lá. Tudo bem. Daqui a pouco eu caio e vocês vão dar risada. Gente, vocês têm um sistema, mas você tem um grupo de patrocinadores na arena em si, ou não? Eu tô falando... Porque assim, eu acho que é parecido igual com o podcast da gente. A gente tem os patrocinadores masters, que são os que mantêm o programa, que ajuda a gente a ter os custos de gravação, de estúdio e tal, enfim. E tem os por episódios. Cada torneio que vocês fazem, cada festival que vocês fazem, vocês têm aquela cota de patrocinadores por determinado evento, enfim. E pra arena, vocês têm esse subsídio ou auxílio de algum patrocinador? Ou tem pretensão de abrir? Como que funciona? No momento a gente tá fazendo nossas cotas anuais. Então, boa, a gente legal. Tenta vincular muita coisa, tanto arena, durante o ano, do que eventos. Tá. Então, no momento, a gente tem nossos patrocinadores. Lembrar todo mundo aqui agora vai ser um pouco Nossa, a gente tem muita gente. Sim. A gente tenta falar tudo sem problema. Ou qualquer coisa na edição da gravação, a gente coloca, você manda pra gente. Realmente, eu estou bem incomodado nessa cadeira, mas tudo bem. A gente realmente tá fazendo esse sistema aqui de eventos. Estamos fazendo tanto evento interno, tanto aberto. A gente tem nossos patrocinadores. Que a gente, por exemplo, nosso Master, a gente vai colocar banner lá. Legal. A gente faz desconto para alunos. Sim. Então a gente tenta vincular o máximo de coisa possível para ficar, obviamente, atraente para os patrocinadores. Legal. Interessante para a gente financeiramente e para os nossos clientes. Certo. Então a gente tenta fazer um bem bolado de tudo. Então a gente não tenta tanto ver por episódio, como você está falando, por evento. Evento, tá. A gente tenta fazer um grandão bem bolado do espaço, pra gente tentar entender também qual que é a melhor ideia do patrocinador. Sim. Qual que tá sendo a sua ideia, qual que tá sendo o seu momento, o que você quer fazer de ativação, o que você quer fazer, o que tá tentando passar no momento, assim ficando mais fácil e mais prático também pra gente. Então, eu acho que a questão de patrocinador, eu acho que é um negócio que todo mundo briga e a gente tá começando a aprender agora como que é a forma que a gente consegue entregar melhor em ambos os lados, né? Porque é o que o Maron falou, a gente tenta criar um ecossistema, que o ecossistema é o quê? Pô, um negócio que seja benéfico para a empresa, para o patrocinador e para o cliente.
né? A gente não pode criar um negócio que às vezes é só bom pra gente, ou às vezes é só bom pro patrocinador, Todo ou só mundo bom sai pro cliente. ganhando. A gente tem que criar um ecossistema onde pra todo mundo é legal. Então, assim, em 2 anos e meio, eu acho que esse ano foi o melhor ano que a gente conseguiu realmente achar um negócio que fique legal pra todo mundo, né? Que é desse estilo que o Marão falou. E a gente tenta agregar pra tudo, né? Porque, que nem a gente mostrou, a nossa arena tem muita coisa envolvida lá dentro e a gente tenta englobar tudo dentro disso. Então, a gente tenta realmente trazer o melhor possível dessa forma. E eu fico imaginando ainda até os perfis dos patrocinadores também que combinem com a linguagem que vocês estão falando com o cliente de vocês. Sim, né? também exatamente. A gente já pegou de tudo quanto jeito. Tanto nessa camiseta que eu tô usando, Corona. A gente tem agora Sim. W1. A gente tem muita... Alquimia dos pets, né? Uma Então, galera a gente que tem volta, muita bem legal. empresa. E cada uma tem a sua intuição. Ah, meu momento agora é fazer minha marca ser conhecida. Beleza. A Corona é um exemplo. Eles queriam passar um produto com um pouco mais força. Sim. Essa é a ideia deles. Que já teve gente que a intenção era melhorar a avaliação do Google. Então a gente tenta, a gente consegue agregar bastante. A gente consegue fazer muita coisa. Legal. Como a gente tem muita gente, a gente tem uma ideia legal de patrocínio de como fazer essas ativações. Então a gente consegue ajudar muitas empresas também e elas ajudam a gente também. Boa. E muita parceria legal. A gente conheceu uma galera muito bacana, né? Bacana. Muito bom. O bom desse meio é que vai conhecendo, né? Nossa, muita gente. E vocês podem falar com mais prioridade do que eu, mas eu acho que a parte de empreender é uma parte de erros e acertos. E aí a parte que você erra, bom, eu errei, mas eu aprendi isso, então vamos mudar e ver o que a gente pode acertar. Eu acho que é o que vocês estão fazendo de uma forma muito boa, excelente. Prática, Pode né? falar? Quer Não, falar na mesmo? prática não. Na prática tá sendo visível, né? Você tem uma noção de quantos funcionários você tem ali trabalhando com você hoje? Incluindo os professores, você disse? Sim. Total. Acho que tá na média de 15, 16. Acho que Caramba, alguma equipe coisa boa, assim. hein? Porque só de professores são 8, 9. Só de professores são 8, 9. Aí tem Tem Maron, limpeza, Nick, tem a Magali, Tem o Andrezão. André. Abraço, Andrezão. Nossa, Andrezão também não. Deve dar por volta de uns 15 Qual que é o anos. horário de funcionamento de vocês? Então, no momento, a maioria das aulas que a gente concentra é no período da noite, né? Só que a gente já trabalha desde o período da tarde, que é onde a gente faz toda a parte de administração, tudo mais. Eu já começo logo cedo, mas os meninos chegam tudo 2 horas da tarde ali na maioria dos dias pra já fazer toda essa parte de organização, administração, atendimento do cliente, pessoal que chega do WhatsApp e tudo. Mas esse horário. Mas o nosso principal que a gente tem, que a galera mais vai, é no período da manhã. Mas a gente já tá com projetos de abrir mais coisa pra gente dar um fluxo maior pra esse período da manhã e da tarde aí. Legal. A gente abre todo dia. Né? É, A gente não fecha nenhum dia. a gente tá de segunda a O segunda maior lá. fluxo é final de semana? Não necessariamente, né? Final de semana é muito volátil, né? Porque como a gente tem day use, às vezes a gente tem evento, depende de todos esses fatores. E também, assim, o nosso negócio é um negócio que depende muito do clima, né? Pô, choveu, fez frio, baixa muito. O pessoal não quer sair de casa pra... Diminui. A gente tenta estratégias na medida do possível pra conseguir trazer essa galera durante esses períodos também. Mas, queira ou não, a gente é muito dependente disso, né? Sim. Então... Mas também a nossa base também não é muito boa, não. Porque tem dia que tá frio. Aí e lota, né? Hoje vai ser tranquilo, lotado. Eu vejo pelo grupo, né? Às vezes tá, tipo, olha no clima, tá, tipo, 16 graus. Aí a galera no grupo tá agitando, quem vai hoje? Eu falei, caramba, quem vai? Põe uma blusa e vai. Uma pessoa começou a agitar, já era, nossa né? senhora, a galera vai embora. Eu acho que... Desculpa. Eu acho que o que mais para os esportes de areia é se estiver chovendo. Porque o tempo em si, você tá lá, você tá com a galera, Mas você nem sente já tanto. tem vezes que a gente tem que Tá parar a galera chovendo, de né? chuva. Já teve algumas vezes que tava Não, tendo na chuva a aula, galera quer jogar, pô. Já teve aula, deu raio, galera. Meu vamos Deus sair do da céu. quadra, por favor. Fazer que nem aqueles vídeos, né? Pá, não foi na quadra do lado, vamos continuar. Não, mas isso... Não, só mais essa. Isso Vamos eu- terminar essa aqui rapidinho. Só mais uma, só mais uma. Sempre mais um ponto. Mas vou falar pra você, a questão de raio é bem tranquila. A questão de raio é bem tranquila, porque Grande Afonso, que eu falo que ele é meu consultor aí, Sim. esse cara que fez toda a parte elétrica de lá, e, meu, ele Isola já fez bem, né? tudo certinho pra cara. pode crer. Se cair um raio ali, não vai pegar ninguém, Não vai pode ter pegar certeza. ninguém, Principalmente que a gente tem os prédios ali perto Sim, também, aquilo lá sim, já é um baita sim, para-raio. sim. Boa. E como ele fez toda a estrutura ali, mano, tenho certeza Não tem, que não vai dar Só bem que a nenhum gente isso pode daí. falar isso pra galera. Sim, ó, aí que não vão sair da Ah, quadra mesmo. falamos, agora já era. Pi, ô Bruno, Já nessa hora era. vai pi. Agora choveu, vai todo mundo, não fecha não. Gente, ó o raio. Não, você falou no podcast. Que isso, não, mas tem que manter a É segurança tipo a da galera, saideira, né? não- O povo que vai pro bar. Só a saideira. Não, só mais um pontinho. Só Só mais se um. deixar até as 2 da manhã, o pessoal fica jogando. Meu Quanto pai diz do a céu. galera, ô, Vitor, vamos fechar hoje umas 11h30, a gente fecha às 10. Vamos jogar um pouquinho mais, fecha umas 11h30 hoje. Como que fecha às não tem 11h30? como, né, Tem velho? como. Pelo amor de Deus. Pessoal Viu? que trabalha, coitado. Falar de coisas boas, aí continuar falando de coisas boas, vamos falar de uma coisa melhor. Pagode no Tâmega. Conta aí, o que é que vai. Eu espero que dê tempo da gente já jogar esse episódio no ar
antes na semana do Pagodão. Show. Conta aí pra gente. Cara, 7 de junho, estaremos lá com o grande DKV. DKV virou parceiro nosso através do Xande. Xande também é um amigaço meu aí, que também virou amigo dos meninos aí, que também agrega muito lá dentro do espaço nosso. Conhecemos o DKV. DKV é um cara fenomenal, canta muito também, vai estar lá com a gente no dia 7. A partir das 3 horas a arena vai estar aberta pra isso. A gente vai focar bastante no evento, né? E focar em vender cerveja pra galera, encher a cara, comer hambúrguer. Com certeza vai ser. É um domingo, não? Sábado. Um sábado ensolarado, Tardezinha, calorzão. Tardezinha sunset. Olha que belezinha. Show de bola. Delicinha, a partir das 3. E aí vocês, não é a primeira vez, né? Vocês já fazem, já tem esse calendário de pagodinho, né? Às vezes a gente não fez tanto ultimamente por conta que a gente estava mais focado em outros tipos de eventos, aulas. Mas é uma vontade nossa, sim. Sim. Porque recentemente vocês tiveram 2 torneios, né? Então, exato. querendo ou não, exato. Né? A gente tem essa vontade de fazer a galera, além da só a galera olhar pra gente como quadra, aula e tudo mais, ter esse ponto de bar, ponto de final de semana gostoso. Lazer, né? Que a gente fala. E como que é muita diferença, ou é muito diferente o aspecto de um dia você vai fazer um evento que tem um sambinha, um barzinho e as quadras rolando, outro dia focado nisso. Como que essa mudança de evento, digamos assim, né? Como que é? É que assim, como eu falei, o nosso foco realmente é lazer, né? Sim. A gente, claro, o cara que quer alto desempenho, a gente nivela o pessoal com esse intuito, né? De realmente quem quer vai progredir mais rápido, vai chegar nas categorias mais altas. Só que como o nosso intuito é lazer, a gente também quer proporcionar outras formas de lazer pra galera, não só por meio do esporte. Então a gente traz o pagode, a gente traz os internos, a gente traz os eventos abertos, a gente tenta agregar ao máximo isso daí pra galera, de alguma forma que eles tenham lazer de várias formas ali dentro, não só por meio do esporte, não só por meio da confraternização ali, do pessoal só tá jogando e tomando mas também de outras formas ali. Sem contar que é um jeito de você levar a família também. O cara que pratica, às vezes a esposa ou o marido, ou seja lá que for o filho, não tem idade suficiente, pelo menos você tá curtindo um dia, praticando atividade e com a sua família também. Então, uma junto, né? O que acontece é, você faz aula com a gente. Cara, você sabe do Tâmega Burger, você comeu um lanche porque a gente fez uma ativação lá, você ganhou um desconto. Exatamente. E leva a família. Quantas vezes a gente chega um aluno nosso, vai fazer aula? Não, hoje eu só vim comer um lanche. E chega com a família, hoje eu só vim sentar aqui um pouco, conversar. Boa. Então a gente tá criando um ambiente gostoso que a galera gosta de estar lá com a gente. Sim. Então essa é a meta, essa é a ideia nossa. Boa. Legal. Pretensões de Tâmega 2 no futuro? Sempre crescendo. Sempre crescendo. Porque é tudo pelo que você falou, né, Henrique? Um passo de cada vez, estruturando, não atropelando etapas, né? Mas é uma ideia, né? E Jundiaí é um mercado bacana para não só por empreender, mas para a área de esportes em si? Cara, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, todo lugar né? Sendo bem honesto. Porque atividade física eu acho que todo mundo precisa fazer, né? E que nem a gente falou, do nosso propósito, eu acho que todo lugar necessita ter algo assim, né? Porque todo mundo sabe o quão chato é você ter aquele treinador que só pega no seu pé. Que nem a gente fala, você sai do trabalho que seu chefe já pegou no seu pé o dia inteiro, né? Então é necessário você ter um lugar onde você consegue extravasar isso, consegue deixar isso daí de lado e focar só em alguma coisa que alivie sua mente pra você ir pra casa melhor, dormir legal e estar no outro dia preparado pra fazer essas coisas. Então, eu acho que qualquer lugar é um lugar bom pra criar algo nesse gênero. É tudo questão de, quem que é seu público que tá ali e como que você vai agregar pra esse pessoal. Essa que é a diferença. Como que a gente vai olhar na questão do cliente e não do jeito que a gente quer. E como você vai abordar ele. Alguma coisa diferente. Esse nosso sistema que a gente tá colocando, o sistema de check-in, cara, é um baita sistema. Eu acho que vocês deram uma ferramenta hoje eu não mais como aluno, mas pros alunos, que é a autonomia para eles, né? Exatamente. Vocês não engessam, a sua aula é só terças às 19. Não, você tem autonomia para escolher o dia que você tiver disponibilidade. E você tem uma coisa que eu até converso com as pessoas? Muitas vezes, se você tem essa aula no seu horário, toda terça-feira, 7 horas, cara, alguma terça-feira você não vai estar bem. Exatamente. Você vai forçado? É esse estilo que você tá querendo? Você tá querendo ir só pra não perder só pra não perder, ou caso você tenha que fazer uma reposição, a gente não vê tanto valor nisso. Porque querendo ou não, a aula é sua, a disponibilidade é sua, o horário é seu. Então, quem que é a gente pra chegar e falar assim, você tem que vir nesse horário, essa hora, tá... Então, tipo, legal. Não é a nossa pegada. A política. É uma opção, eu vejo assim, é uma opção com mais flexibilidade, né? Porque o pessoal que quer uma atividade com alto rendimento e horários padronizados, vai pra academia, faz musculação. Agora, vocês é uma coisa mais... É lazer mesmo. Não, eu tô a fim de me distrair, dar uma desestressada, vou jogar, mas no momento que eu posso, no momento que eu quero.
E a gente tem imprevistos, né? A vida é uma correria. É a vida acontecendo E e uma você coisa também consegue que- ser Exatamente. flexível. E uma coisa que, no caso também é outra vez um ponto de vista meu, tá? Não é porque a arena é focada no bem-estar, qualidade de vida, que não tenha o alto rendimento. A pessoa que queira aprender, queira evoluir no esporte, no esporte escolhido, não quer dizer que a arena não tenha profissionais para isso, tá? Sim. Vocês Fica bem fazem claro. algum tipo exatamente. de campeonato ali entre os alunos ou não? Então, esse Também. final de semana a gente fez um interno nosso. Esse nosso campeonato interno é realmente só para aluno e ex-alunos. É um dia que a gente faz só pra nossa galera, pra quem... Diversão. Tanto é que durante o dia a gente faz desafio, a gente faz desconto. Foi bem legal, foi bem bacana. Cara, a bem gente faz bacana. um dia pra galera curtir mesmo. Obviamente a gente faz os abertos também, que é um pouco mais de divulgação. Uhum. Pra galera de outras arenas vir conhecer a gente também, Sim. conhecer o nosso espaço. Mas o nosso interno... Uns torneios. O interno realmente, a gente tenta focar em coisas que a gente não consegue colocar no torneio aberto, né? Porque Sim, o torneio aberto, sim. como é um negócio muito mais competitivo, Sim. no interno a gente tenta criar alguns métodos de fazer a galera mais baixa que tem medo começar a se implementar mais legal. dentro do esporte, né? Então a Bacana. gente criou, por exemplo, no futebol, que é um esporte extremamente difícil, a gente cria adaptações pro pessoal mais baixo conseguir jogar também. Que a gente fez isso daí. E aí a gente também cria as coisas pra zoeira. Agora que foi o de futebol, a gente faz o torneio de trio. Eu vi, Existe né? trio. É, Mas, é o que a gente fala. Eu Pelo até menos brinco inclui, no né? microfone quando eu vou chamar o trio. Eu falo, é obrigatório você pelo menos tomar uma cerveja e entrar bêbado na quadra pra jogar, entendeu? pra se Porque, pô, divertir. é a legal, ideia. A legal. gente quer trazer essa diversão pro pessoal e não um Sim. intuito só de competitividade e tal, você tem que ir pra cima. Sim. A gente quer tentar trazer essa mescla dos dois aí pro pessoal se divertir Isso é uma bastante. coisa que a gente lá. percebe bastante, porque principalmente, como a gente tem o nosso Day Use gratuito também para nossos alunos, a gente encoraja muito. A Boa. gente fala, cara, vem jogar de final de semana, você vai aprender mais rápido, você Boa. vai curtir o esporte muito mais rápido também. Sim, sim. Mas a resposta que a gente sempre ganha, eu sou muito ruim ainda. Eu não sei jogar. Tá, mas vem, vamos começar. Os nossos professores fazem um baita trabalho também, que eles vão de final de semana, eles jogam com a galera, eles encorajam a galera, fazem lista, fazem tudo. Eu tava brincando que eu não participava de um dos grupos, né? Participava de um grupo antigo, quando era de aluno, Uhum. aí mudou o canal de grupo e tal. Aí ontem eu entrei no grupo. Coloquei no grupo. Chegou a alegria do grupo. Já meti logo a Nossa. enquete, quem que vai hoje, quem que vai. Eu tava no Acho que o WhatsApp, pessoal, na hora que eu vi. eu acho que o pessoal já falou assim, pra que colocou o Guto, mano? Pelo amor de Deus. Pior que eu tava bem no WhatsApp vendo, chegou 17 figurinhas dele na Nossa. hora, ele entrou 17. Vamos agitar. Não tem negócio de conversa não. Quem que vai hoje, quem que vai Não. sábado, quem que vai domingo, já põe aí, já mandei a enquete. Já... Mas você viu como é uma coisa É o Guto. simples? Não, e aí eu Uma coloquei coisa assim, simples. eu agitando e não vou, né? É uma Então, coisa galera, simples, não que vou eles mais. fazem. É, Pra galera. quem acabou de fechar um contrato, pra quem tá começando o esporte, Sim. cara, faz toda a diferença. Porque é uma coisa que a gente até fala, a gente faz a parte de venda, a gente faz tudo. Mas quem o aluno conhece e quem o aluno está indo ver na aula? Sim. Não é a gente, é o professor. É o professor. Então, a cara do Sim. esporte, a cara do espaço, muitas vezes, é o professor. Então, a gente tem... É ele que tem um contato É, ele com tem o aluno, contato, né? ele que que pode sabe fazer também. ou ele não Muito voltar mais mais ou voltar todos os É ele dias. que tá conhecendo, é ele que sabe o que a pessoa tá passando, E é eu- ele que vai ficar 1 hora conversando com a pessoa. É. E uma coisa que eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar, né? Acabou. Ixi, isso dá Não, medo. é sério. Porque, assim, às vezes é uma ferramenta deles, né? Sim. Da arena em si. Mas o processo de feedback que vocês, no caso a gente, né? Mas que vocês cobram meu, é sensacional. Sim. Porque é o que vocês falaram. Vocês conhecem todo mundo, mas vocês não estão o dia a dia na hora da aula, Exato. enfim. Então, é o professor que vai sentir o aluno, que entende, meio que sente em relação ao feedback, se ele gostou daquela aula, do formato, daquele jeito. Exato. E aí também é uma certa forma de vocês agregarem um ponto de vista de quem é Exato. do consumidor em si, É né? porque muitas vezes o que a gente pensa nessa parte do feedback, se chega, você fez a aula, chega, fala, oi, eu sou o Vitor da administração, me dê um feedback. Tá. Cara, você não vai me dar um feedback honesto. É, verdadeiro, Tem né? proximidade, É, né? exatamente. Então, realmente, É. você ficou 1 hora com o nosso professor, obrigado, mano, você veio, você gostou? Como que foi? Boa. Gostou de alguma coisa? Como que eu posso fazer? Sim. O que tá faltando pra você? Alguma coisa que você não gostou? Boa. É uma proximidade. É uma Boa. coisa que já dá uma cara pra gente. Sim, sim. E essa é a nossa ideia, é lazer. E aproveitando também duas coisas, né? A gente falou do day use, mas aula experimental. Vamos supor que a Ioana, por exemplo, a modalidade dela é o fisiculturismo, enfim. Uhum. Ela tem toda a preocupação, porque o esporte principal dela é o fisiculturismo, ela não pode se lesionar e tal, mas ela quer, de uma forma de recreação, até pra, né, fazer algo diferente. Eu tô exemplificando ela porque Sim. dentre é que provavelmente você não fez um tempo atrás o vôlei, né? Mas não Fiz, fez. mas não foi. Digamos assim. Não. E vamos... colocando na prática a Ioana, como funcionaria o aula experimental pra Ioana no caso? Então, Como que é essa... o nosso processo é anamnese? realmente, primeiro a gente pergunta, obviamente, qual Tem qual dois pra esporte. esquerda? Conhecer o meu perfil, né? Conhecer seu perfil e também entender se você já joga, se você já faz aula, alguma coisa nesse sentido. Não, nunca joguei.
Então a gente tenta, obviamente, colocar sempre no nosso nível mais baixo. No momento é o nosso nível bronze. Legal. Porque é onde realmente cada um dos nossos níveis a gente tem a nossa metodologia. Certo. Então no bronze é onde realmente o nosso professor vai te ensinar, te explicar um pouco mais do esporte. Fundamento, né? Você começa sempre no básico, né? Então é pra realmente saber entender o que a pessoa sabe, como que a gente vai fazer. Pra entregar o melhor também Caso pra eu ele, fiz uma né? aula experimental, o nosso professor chegou, ela já é prata. Sim. A gente veio fazer uma outra aula pra ela entender qual que seria o ambiente que ela seria inserida. Sim. Isso que é legal na nossa aula experimental. A gente já insere essa pessoa experimental numa aula mesmo. Porque ela além da tem pessoa experiência. realmente ver se ela vai gostar daquilo, Sim. do professor, do esporte, Uhum. tá tudo bem também não gostar, às vezes Sim. não se adapta naquilo, né? A gente também consegue pegar um feedback da pessoa já pra entender Exato. que Perfeito. ponto que ela vai entrar ali. Legal. Então, experimental não serve só pra pessoa também conhecer nosso espaço, conhecer nosso professor, nossa metodologia, tudo mais, nosso atendimento, mas também pra gente conhecer a pessoa e ver onde a gente vai encaixar melhor ela pra ela se adaptar dentro do nosso ambiente. Perfeito. Perfeito. Então, Isso tem é, os dois pontos. isso é legal, porque, por exemplo, se eu chego, aí eu já vou no ouro, né, que seria o terceiro. Aí eu falo, nossa, eu sou muito ruim, não volto mais. Não. Porque eu Cria tinha uma que ter... humilhação pra você que você não vai querer então. voltar, né? eu Faz tipo assim, sentido. nossa, eu sou muito ruim, não vou voltar mais. É. E se eu tivesse começado no bronze, aos pouquinhos, todo o esporte é assim, né? Sim, A gente tem que começar aos pouquinhos pra ir se identificando. É o que a gente Legal. até fala. A gente prefere, às vezes, colocar no bronze e, às vezes, dar mais uma aula mental. Uhum. Pra você realmente entender e a gente colocar você num lugar mais assertivo. Sim. E aí a aula fica boa, que você tá no seu nível certo. E você tá jogando com pessoas do seu nível mesmo pra você ver se você vai curtir ou não. Pra não ter Sim. Não ter frustração, né? frustração, não ter frustração e a gente não perder, às vezes, frustrar você como uma pessoa, como uma potencial nova cliente e as pessoas da aula também. Sim, sim. E vão ter Porque às mais vezes pessoas você pode até inseridas. travar a aula que já Entendeu? tá rolando, a turma Entendeu? tá rolando. Então esse Legal. é um cuidado que a gente tem muito forte. Legal. Porque, querendo ou não, obviamente, captação de novos clientes é muito importante. Obviamente. Mas a gente tem que pensar como que tá rolando Sim. a aula naquele momento e como que a gente vai fazer pra aquela pessoa também. Alunos Tâmega hoje, a partir de que idade? 14. 14. A gente já tá. tá querendo, é um dos projetos que a gente tem é abrir aula infantil também, Tâmega mas Kids, né? não, pior que é. vai Que ser. da hora, não, legal, verdade. bacana. Mas a princípio a gente tá mais no público mais A partir velho. É. 14 pra cima. O nosso público médio, o nosso é mais adulto. Sim, né? É, Então, a gente- nossa sim. média ali é Legal. dos 20 aos 40, por aí. Nossa média é- 40 foi essa parte. Vamos lá jogar um futebol, hein? Quem vê pensa que joga. Você não Foi joga? engraçado, mas não Só o jogo nem beach? o beach tênis, quem dirá futebol. No dia que eu fui como é fazer modesto. Engano. no dia que eu fui Modesto. fazer a aula experimental, esta criatura aqui, não, tudo bem, beleza, vamos lá, eu já vou colocar você nos dois. Eu fiz 1 hora de beach tênis e 1 hora de futebol, e no outro dia eu não andava, porque UTI. é arrebentado. Mas ficou feliz. E gostou. Não, foi bom, foram duas felicidades. Tipo, eu jogava tênis na faculdade, mas, tipo, são duas coisas não tão diferentes, mas são duas modalidades que Sim. meio que... Né, você vem muito com vício do tênis pra jogar o beach Exato. tênis, raquete muito baixa, enfim. Transfere muita coisa, mas muita É. coisa você tem que adaptar também. Não, e os professores, tipo, meu, foram sensacionais. O Gui foi, meu, cara, Então, o Gui até hoje me dá aula, tipo, dá uns conselhos bacanas. E o pessoal tanto do, eu não falei do vôlei porque eu não fiz Não a tem aula, muito né? Não contato, tive né? contato. Mas o futebol também, tipo, na época, se não me engano, era o Rafa. Rafa, não lembro. E aí, tipo, a preocupação não só ensinar o fundamento, mas deixar a pessoa à vontade com o processo de aprendizado. Exato. Então, tipo, meu, eu achei muito sensacional e recomendo pra todo mundo, quem tiver de um dia aí, vem pra cá, quem tiver de fora, vem pro Day Use. Porque a equipe vocês são sensacionais, de verdade. Obrigadão. Do caralho, não posso falar. Palavrão, não pode falar palavrão. Falei, música, tá chegando a hora do top 3, hein? Manda. Não, pode ir, fica à vontade, ainda tô elaborando. Não, pode mandar já. Pode mandar? Vocês Eu estão vou pedir- preparados? Ó, top 3 não vai ser agora, tá? Mas fiquem Tá. tranquilos, já precisa prepararem o Fico com coração de medo, vocês. Não. Coração Fique, acelerado. fique, porque top Nossa. 3 a gente até brinca no nosso, que a gente no episódio anterior gravou ela, até dá um susto nela. Geralmente a gente faz um top 3 de modalidades, coisas profissionais, características de algo que o nosso convidado vive no dia a dia, trabalha. São coisas positivas ou coisas para se melhorar. Na sua opinião. Na sua opinião. Vamos supor, top 3 de objeções de alunos na parte negativa. Então, porque teve... são coisas, né, nesse tipo. Então, vai ser mais ou menos isso. Mas enquanto minha cabecinha vai elaborando, né, porque são é um leque absurdo de coisas que eu posso perguntar. Tem muita coisa. Eu tenho uma dúvida, Henrique. Eu vi no seu Instagram pessoal, você tem uma equipe
treinadores, fisioterapeutas? Desculpa até a ignorância de não saber. Não, Como que fica funciona? tranquilo. Na verdade, não sou eu, né? Ah, Eu tá. tenho um chefe, eu trabalho terceirizado, Tá. que é uma empresa onde a gente traz educação continuada na área de educação física e fisioterapia para dentro do Brasil. A gente traz, o nosso carro-chefe é uma metodologia que vem dos Estados Unidos, que foi onde eu estagiei depois que eu terminei a faculdade lá. Então, eu fiz a faculdade, fui estagiar num centro de treinamento lá, que o cara é considerado um dos melhores treinadores do mundo. No ano passado, a academia dele foi considerada a melhor dos Estados Unidos. Então, a gente traz a metodologia desse cara aqui pro Brasil e a gente dá curso Brasil inteiro. Puta, né? que legal. Nós Como somos que chama? CFSC Brasil. CFSC Brasil. Tá. E lá é CFSC. Legal. Então, é uma metodologia que a gente traz de lá, Legal. que a gente dá curso Brasil inteiro. Puta, que legal. Então, E como que é? Vocês formam professores? Não é bem assim. Não, sim, na verdade sim, né? A gente pega professores e fisioterapeutas que às vezes ou estão na faculdade ou já são formados, né? E é realmente a questão técnica, né? De uma metodologia totalmente de capacitação treinamento. através dessa metodologia Exatamente, que ele que é fez. uma metodologia de treinamento funcional. Mas aí se a gente for entrar nesse assunto técnico se você quiser, mas vai Vai longe no essa outro conversa. episódio aqui. Dá um outro Vai episódio. longe Falar essa dessa conversa, galera, porque legal. o negócio é doideira. Legal. Abre uma cabeça assim para um estilo de treinamento totalmente diferente. Que Do provavelmente convencional que a gente tá no dia a dia, Nossa, né? sai muito do convencional, que é um Legal. negócio totalmente diferente. E o bom é que tá na prática, tá tendo resultado, né? Dá resultado. Né? Muito, Não é à muito, toa muito. que Se a gente foi começar a considerado. falar de parte técnica, eu e você que entende de treinamento, cara, você é. vai ver os negócios básicos que a gente fala e fala, puta, faz sentido. Pois é. Meu joelho foi tudo tratamento assim. Não, o que eu mais faço atualmente, que é o que eu pego também quando sobra tempo, é trabalhar realmente com questão de pessoas que têm dor, né? Então, eu basicamente eu sou educador físico, mas eu trabalho como um fisioterapeuta. Eu tenho uma metodologia onde a gente engloba de tirar sua dor dentro do seu treinamento. Boa, Entendeu? legal. Porque eu acho que ninguém trata nenhuma dor se não tiver por meio de exercício. Sim. É legal fazer uma fisioterapia, é legal fazer uma quiropraxia, pô, é excelente o trabalho, mas eu acho que se você não tiver um acompanhamento do exercício e do fortalecimento feito da maneira correta, junto com o trabalho de mobilidade e tudo mais, essas coisas, você nunca vai tratar disso daí. Você só vai estar tapando buraco com band-aid, Sim, entendeu? sim, não vale sim. a pena. Você realmente tem que procurar a causa do negócio pra, Bacana. a longo prazo, isso fazer valer a pena pro seu corpo. Que Aí legal, doideira porque se a gente for a entrar dor, no- ela impede as pessoas de fazerem atividade. A pessoa às vezes até quer fazer. Mas lembra, nossa, mas se eu faço uma musculação, eu jogo um tênis, um futevôlei, eu vou sentir dor. Exato. Então a pessoa se trava. Sim. Muito interessante. Bom. Aí- E você, Maron, Manda. você se encontrou, posso falar assim, se encontrou na parte administrativo atendimento? Ou você Cara, tem uma, sei lá, mais facilidade, né? Porque você não posso falar a primeira recepção, mas geralmente, né, é contigo que... Mas ele lidera as recepções, né? Mesmo que não seja ele é o cabeça disso. Eu tenho facilidade na comunicação. Fala pra caralho. Então Muito. eu falo bastante. Sim. Então eu gosto bastante dessa parte porque principalmente eu consigo entender muita coisa na hora que eu tô conversando com alguém. Na hora de um feedback, se alguém chega pra mim e fala alguma coisa, eu já consigo entender o que ela gostou, o que ela não gostou e o que eu posso falar que, tipo, Legal. acho que eu vou ganhar ela aqui. Boa. Então eu gosto bastante dessa parte. A parte administrativa eu gosto bastante também porque é muito... a gente soluciona muito problema. Então do nada aparece um problema pra gente, na hora que a gente senta lá e resolve, cara, eu gosto bastante disso. Tá. Principalmente entender como tudo funciona, Sim. pra mim é muito importante por isso. Até você ter Chegou um propriedade problema pra mim, na minha cabeça vai a mim meio segundo. Boa. Então eu já consigo ter esse toque rápido, eu gosto da administração por conta disso. Boa. Mas a parte de vendas também é legal. Legal. E para os esportes, quantidade de alunos mínima, quantidade de aluno máximo, como que funciona cada modalidade? Então, a gente não tem quantidade mínima. Tem um aluno, vai ter aula. Se tiver também. uma pessoa, tranquilo. Tanto que o nosso aplicativo é bom porque mostra quantas pessoas tem Legal. cada aula. Boa. Então, se você só pode ir nesse horário e tem só você, cara, a gente vai ter aula pra você. Tá. E a gente tem certeza que o nosso professor vai dar uma baita aula pra você. Com certeza. Personalzinho. Personalzinho, cara. Já participei de uma aula Ótimo. sozinho e, nossa É senhora. ótimo. Vamos- Gostosinho, né? Morre. Delícia. A atenção É é uma beleza. 100% pra você. O coração falou pra mim, ó, você para agora, eu paro eu. Um dos dois é parável. Mano, eu falei, Gui, eu não aguento mais, ele bora, e já soltando bolinha. Eu falei, pelo amor de Deus, Gui, eu não aguento, ele bora. Legal. Já o número máximo, pro futevôlei, a gente tem 8 pessoas. O nosso vôlei de praia também, nosso número máximo é 8 pessoas. No Tem o salão do Carlão de 10, né? no Tem os sábado de manhã a gente faz uma aula um pouco maior, como o espaço tá um pouco mais tranquilo, a gente Sim. consegue colocar até 10 pessoas. Bacana. Já o beach tennis no máximo 5. 5, né? É. Tá. Porque é um pouco mais diferente, então a gente faz dessa forma. A gente perguntou para nossos professores, eles que vieram com esses números também, tá? Tá.
Então, pra gente tá indo muito bem esses números. A gente acha que é uma quantidade muito boa. Dá pra correr aula muito tranquilamente. Legal. Ainda mais a gente tem no estagiário junto. A aula fica muito dinâmica. Isso tem muito a ver com questão legal. de logística do professor, né? sim. Uma aula bem montada, você consegue fazer todas essas questões, Exato. assim. Então, é uma coisa que a gente bate muito na tecla, e a questão de trazer o Carlão foi até por essa questão, Sim. né? O Carlão é um cara que ele tem muita experiência na área, né? E principalmente trabalhar com grupos grandes. O Carlão, ele trabalha pra Prefeitura de Jundiaí também, ele dá treino pra 30 moleque, né? Caramba. 2, 3 quadras. E Então, tranquilo. Domina a quadra, né? Não, e ele Arrebenta, domina a quadra. arrebenta. Ele já deu treino lá no espaço, Então- cara. Ele dita a aula dele tão bem que os alunos, ele fala 2 coisas para um aluno tal, Tipo, já o sai aluno já tá aplicando. ditando. É. Então ele Boa. ele lidera dessa forma muito legal. Foi uma coisa de, tipo, molecada de 16 anos, 14 anos. Então ele fala uma coisa, a criança já começa a ditar, a galera já sabe o que fazer. Sim. É muito interessante, mano. O Carlão, ele tem muita coisa pra ensinar pra gente. A gente Sim. fala que ele deu treino pra irmã mais velha da Rainha Elizabeth, então é muita experiência que ele tem aí na área. Ela já tava ruim. Então, Ela já tava... Ei, Carlão. Ei, meu paizão. grande, ó. Fica bravo, não. Chegou aquela hora boa e agradecer aos nossos patrocinadores, né, Iô? Sim. Sem eles, nada disso poderia ter acontecido. A frase que eu falo sempre nos nossos episódios. Nada disso não aconteceria se eles não tivessem acreditado desde o início com a gente, não tivessem dando essa força. É importantíssimo o apoio e a participação deles, tanto nos compartilhamentos quanto na parte financeira. A gente, é extremamente grato a vocês. Porque sem vocês, a gente não ia dar conta de fazer acontecer, né, Iô? Sim. Então, agradecer a Skyfit, Rua Sica. Conhece a Casa Sica, aquele prédiozinho ali? Então, a Skyfit fica ali. Sei. E, cara, acabaram de inaugurar e tem novidades. E, o que já era bom tá perfeito agora. Ar-condicionado. A galera sempre... Uhum. A galera Treinar falava, com né, que às vezes, dependendo ar-condicionado. do horário, ficava... Porque é uma estufa, né? Sim, sim. Nossa, Aquela todo mundo construção ali é um pouco abafada. E agora tem ar-condicionado. Você pode treinar, clima agradável, sem contar no estacionamento. O pessoal com a Maroca, com a Fer. Então vale a pena conferir. E detalhe, não precisa ser só aluno da academia, tá? Aceita Total Pass e aceita o Gym Pass, que agora é o El Hub, né? Então dá uma passada lá, procura a galera e vale a pena conferir a estrutura da academia, tá? Patrocinador novo. Ó, tá até na tela. Automóveis Bom Jesus. Dindo, valeu, hein? Wellington. Gente, há mais de 18 anos a loja tá trabalhando em Jundiaí. Não vende só veículos, trabalha com confiabilidade, clareza e, a certeza de que você vai fazer um bom negócio. Você chega lá, você vai ter um atendimento personalizado. Eles não trabalham, o Wellington não trabalha só para vender carro, eles realmente entendem a dor do cliente, então realmente ele faz. O Zão ganhou uma joaninha, né, amor? Trocamos o Golf por uma joaninha, então tá tudo certo, mas super recomendo. O Wellington tá lá para garantir o atendimento de vocês. Você prometa que você não vai dar risada agora, Ioana? Você promete? Não adianta. É a mesma coisa de falar, não olhe agora. Por favor. Mas Não. primeiro eu vou falar na parte, né? Tipo, Maro Clinic. A minha clínica no bom sentido, porque eu sou consultado lá, faço minhas TRTs, meus exames, vejo a parte metabólica, como que tá o Guto, né, internamente. Eles agregaram a doutora Luana lá, então toda a parte de estética facial, botox, peeling, tudo isso ela faz anamnese e... Vocês estão percebendo que eu tô tenso, né? Porque vai chegar na parte que vocês vão dar muita risada, mas é um assunto muito sério. Eu venho a quinta série não tem jeito, né? Eu venho postando os nossos stories, mas é complicado. E o Dr. Fabrício, além das terapias injetáveis, né? Além da parte de reposição hormonal para mulher, TRT, emagrecedores como o Mounjaro, o Ozempic, eu não vou lembrar os princípios ativos, mas eles fazem todo esse acompanhamento. A clínica agora conta com... Deixa eu até ler. O grande cenário. Harmonização peniana. Você que tá com sua marreta do Thor aí achando que precisa dar uma melhorada. Não tem como eu falar uma coisa sem estar nesse lado, sabe? Você tá com a ferramenta que você acha que você precisa dar uma lapidada, não sei. São questões pessoais aqui, cada um, né? E eu vi nossa, como é que fala? Cara, esqueci. Nosso auditório tá dando risada aqui. Então. Eu vi uma publicação do Fabrício. Cara, melhora até 2,5 a 3 centímetros. Então, tipo, vale a pena você que tá meio com essas questões aí, né? Tipo, trabalha com... Tinha um cartãozinho.
Né? Vai aparecer o Instagram da clínica. Trabalha com ácido hialurônico. E o que é melhor, viu? Pode ser temporário ou definitivo. Então, já pensou você com ser uma doutor 3 centímetros aí, né? Enfim, procura o Dr. Fabrício que ele vai te explicar melhor. E aí vocês vão entender. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Top 3, Iô. Tem mais alguma coisa pra falar, Iô? Porque o top 3 Não. hoje... Claro, deve. Não, você pegou garrafa, né? Não precisava ter mostrado a garrafa, velho. É porque, na verdade, quando eu falo... Você Quando- exagerou. sabe Eu por olhei quê? pra ele, quando Não. você pegou a garrafa, eu olhei pra ele e falei, São porra, duas garrafa, coisas, mas foi proposital. Porque quando eu falo de 2,5 centímetros a 3 centímetros, a galera Porra, pensa que 2 é comprimento. centímetros e meio, Não, mano. que a galera, não, então, que a galera pensa que era comprimento, não, é na espessura. É por isso, tipo, deixa eu Caralho. puxar aqui, peraí. Porra. Nossa, Vocês me entenderam, né? Então, fora. enfim. Sai sai fora. Sai de Ô, outra ali. sai de um desodorante rolon pra um, né? Desculpa, gente, mas é um tratamento muito sério, enfim. Top 3. Falar nisso, antes de eu começar o top 3, de perguntar o top 3. Vocês praticam alguma modalidade? São atletas de alguma modalidade? Foram atletas? Eu esqueci de perguntar. A gente... Quer falar? Começa aí. Então, a gente jogou Você bola que é nos mais Estados Unidos. atleta, né? Tá, legal. Então a gente tinha bolsa de estudo, ele jogou no nível mais alto do que eu. Tá. Então, para ajudar a ir para os Estados Unidos, então a gente foi num intercâmbio de atletas mesmo. Então a gente se preparava, tanto que a gente se conheceu fazendo essa preparação para ir Legal. para os Estados Unidos. Bacana. Fizemos nossos 4 anos com bolsa de estudo e tudo mais. Daí a gente voltou. A gente ainda joga bola no Primavera junto. Legal. De Cascudão, um abraço. Boa. Eu jogo bola no Jundiaense também, tanto que hoje à tarde já tem futebol lá também. Legal. E Mas ele não tá de uma aprendendo. forma profissional. Não, Lazer. Agora é lazer. Agora Tá. é lazer. Já Mas não- o cenário do universitário do esporte nos Estados Unidos é Nos fenomenal, né? Estados Unidos é Tipo, forte. É absurdo. A estrutura dos A caras estrutura lá é fogo, outros 500, né? cara. É. Coisa. Tanto, É outros por 500. exemplo, meu último ano, a pré-temporada nossa, eu fiquei 10 dias em Medellín. Caramba, Pago pela faculdade, ó. 10 dias se não Puta, que ficar em Medellín. sensacional. Toma. Absurdo. Que legal. Outra coisa, mano. Eles Surreal, né? investem, né? Eles Surreal. investem muito. Nossa, muita coisa. O Ele Bruno- pegou a primeira divisão ainda, que é o top do top. Mano, nossa O senhora. Bruno Otávio, que a gente tava falando, ele é ex-profissional. Ele jogou 14 anos, Corinthians, tricampeão brasileiro, os caramba, né? Aí ele foi pra lá visitar a gente, ó. E ele olhava a estrutura que a gente tinha de Meu Deus do fisioterapia, céu. de preparação física, de tudo mais. Ele falava, cara, a maioria dos times profissionais brasileiros Não não tem tem a isso, estrutura que vocês têm em faculdade. Caramba, meu. E a gente ganhava bolsa, nosso pagamento É, basicamente era era, pra- em bolsa de estudo pra gente estudar. Moradia, alimentação. Eu, por Tudo. exemplo, eu tive problema, quase quebrei o tornozelo, tudo pago pela faculdade. Eu tomei uma cabeçada, tenho 7 pontos e 4 pontos aqui. Faculdade. Tudo Caramba, pago. meu. Leva pro hospital, volta pro hospital. Eu fiz LCA lá. Tudo. Eu Tudo. rompi no meu último ano, tudo bancado E tudo por eles. bancado Tudo pela bancado. pelo LCA, programa. menisco e Caramba, colateral medial, velho. tudo feito lá. Puta, Não, uma estrutura do sensacional, caramba. E assim, Legal. eu tive o rompimento, eu só não adiantei mais a cirurgia porque meu joelho tava travado. Eu fiz uma pré-cirurgia, Sim. um pré-cirúrgico muito Um forte com o preparatório, pessoal né? ali. Em 3 semanas eu tava operando, cara. Caramba. Em 3 meu. semanas pós E tudo lesão. custeado por ele, Tudo né? custeado. Custeado por eles, não Caramba, gastei um legal. centavo do bolso. Mas cara. que É uma eu estrutura tava fenomenal. tornozelo quebrado, compraram até uma motinho pra mim. Pra ficar, Caramba, botar o que pé no da chão. hora. Mano, outra coisa. Marão da XJ. Tá bonitinho, com o pezinho Tá louco, velho. ferrado. Bonitinho, mano. Caramba, que da hora, Mano, velho. Quer dizer, da hora a estrutura, não Muito que você tenha ligado, se arrebentado, né? Óbvio. Mas outra coisa. Lá é outra pegada. Tá. Passou na Infraestrutura ESPN. que eles passam. Nossos jogos, quando eu tava na ESPN. divisão 1, ESPN 3 transmitia todos os jogos. Outra Mano. coisa. Todos os Que jogos da hora, passavam na velho. ESPN 3 de lá. Que legal, Era meu. Muito fera. Estrutura boa, né? Nossa, Magnífica. Eles Magnífica. investem de uma forma, cara. E era da mesma forma que você vê aqui, assim, estrutura de jogo. Os caras têm pré-jogo, Sim, fala de jogador, fala de sim, atleta sim. em destaque, do que tá rolando, como que foi os últimos jogos. Não é à coisa toa que nesse os caras em sentido. Olimpíadas e essas coisas dá o que dá, né? Porque Por isso, investe cara, no atleta, estrutura, né? investimento Não, altíssimo. de estrutura que eles fazem. E olha que o Absurdo. futebol não era o mais forte. Tipo, o futebol americano. Sim, Na cidade onde beisebol, eu né? morava, na Colômbia, tem um estádio da faculdade que tem 100 mil pessoas. O tamanho do estádio Tamanho do universitário. estádio, olha isso. Universitário. E lota, tá? Mano. Não é 100 mil e vai 5 É, mil. pode crer. É 100 mil e vai E 110 vai mil, ser- tá é, ligado? É um vai negócio que muito, assim, é você outra fica... Cara, que coisa. da hora. Como velho. eles Fenomenal. têm uma Torcida estrutura como boa, todo mundo quer ir, né? Todo mundo quer ir. Exatamente. E Exatamente. todo mundo luta, Absurdo. né? E aí todo mundo quer ter a melhor nota, porque isso vale muito a pena. Incentiva, né? As Incentiva. pessoas a É, pois é. Isso é uma os coisa atletas muito a boa. estudarem. Sim. A cultura lá disso, nessa parte é boa, E né? tudo, aí você incentiva você a ser um atleta bom, você ter o respeito, porque isso é uma coisa que o treinador não tem aquele negócio, você joga muito,
faz o que você não. quiser. Tá. Sem nota lá você não joga, tá? Tá, sem jogo, né? Lá não tem esse negocinho, tipo assim, não, o cara é bom, mas não tem nota, a gente dá um migué. Não. Teve Tchau. uma história, só rapidinha, né? Fica à vontade. Teve um jogo que foi numa quinta-feira à noite. Fui expulso. Bonito, né, mano? Bonito, né? O cara Bonito, que brigou bonito. comigo. Super briguento. O cara brigou A comigo. culpa é do cara. O francês brigou comigo. Você vê a raiva na cara dele, E é só. aí, sexta-feira, o técnico me manda mensagem. Vitor, vem, vamos conversar. Puta, já vai me encher o saco. Chegou lá, ele olhou pra mim e falou, você sabe que você tá aqui, né? Eu falei, fui expulso ontem, desculpa, tudo. Ele, não, só nota. Você tá com a nota baixa, não sei o quê, ó. Você tem que melhorar essa nota aqui. nesse Domingão nível. tem jogo. Senão quem vai ser expulso Se daqui é você. Se você melhorar essa nota até domingo, você não vai jogar, velho. Lá é assim, Não, mas como Caramba, assim? É velho. semifinal, coisa tudo. Não quero Dane-se. saber. tá nem Não aí. quero saber. Tá nem Dá aí. seus Não tem pulos. nota, você... Não tem Caramba, conversa, né? velho. Ou tem nota e joga, É. ou não tem nota e não joga. Mas a galera ajuda, os professores ajudam bastante Sim, também. sim. Você também tinha os conselheiros lá que te ajudavam? Pelo menos eu, quando eu tava na Divisão 1, a gente tinha uma área só de atletas pra estudo, onde a gente tinha sim. pessoas também que ajudavam a gente em questão Boa, que a gente legal. precisava. É o tutor. Então, assim, apesar da gente ter, não só assim, a gente tinha que estudar, mas eles não eram assim, você tem que estudar. E se dane, se Dane-se, vira. aí se vira. pois é. Eles davam todo o O suporte. acompanhamento pra gente, fazia todo o suporte, coisa desse sentido. Legal, Então, legal. era Porque um até negócio porque bem a estruturado. rotina de estudo, louco. treinamento, vida de louco. vocês é Não, completamente tá louco. diferente de um estudante Era treinamento todo convencional. dia, todo dia 2 É. horas. Pré-temporada, a gente chegava a treinar 3 períodos por dia. Sim. Pré-temporada. A gente tinha que, Sim. antes de começar as aulas, pra começar a pré-temporada, treinava 2, 3 vezes. Era todo dia com dor na perna, não desistia, tipo, de jogar sem dor. Sim. Não, e Existia. isso é legal, porque a faculdade vê também. Sim. Por exemplo, eu tava na primeira faculdade, a gente foi campeão do Campeonato Nacional, Sim. que é o maior campeonato que tem da Liga. A gente conseguiu ser campeão. E quase Legal. foi MVP, tá? Quase- ele não quase fala, mas ele ganharam, ficou em que segundo da lugar hora. de MVP. Ó, mano. putz. O treinador nem votou nele, o próprio. Anota. Mas é Anota. Porque é legal encrenqueiro. que a gente tava... É pra você não bater no francês. Apanhei dele. A gente ficou uma semana em Orlando, num hotel 5 estrelas, a faculdade, que todos da os hora. professores mandando pra gente, ó, boa sorte, você tem esse trabalho, você vai entregar. Mas Mas, mano, aproveita. já. É. Vai pra lá, foca. Então a faculdade entra numa comunidade muito da hora. Que legal, meu. A galera abraça muito Boa. a ideia. Então fica um ambiente muito gostoso mesmo. Show. E aí voltando, ganhando ainda, melhor ainda. Não, E já é faz o marketing sensacional. do Brunão, pô. É. Quem quer, vai pela BRA, quem cara. quiser, a gente Brunão tem foi quem a mandou a BRA, gente. que faz BRA. Como que funciona? Repete devagar que a gente vai postar no. BRA Sports, BRA Que agora tá mudando de nome, Sports, né? Agora tá mudando de nome. BRA Sport, tá. É. Mas se chegar no Instagram ou pelo Google, acha. BRA Sports, você BRA acha? Sport. É tudo acha que tem intercâmbio esportivo que Legal. faz, tá? A gente faz toda a parte de localização. Pega você, vê qual que é o melhor, o seu perfil, Tá. qual faculdade. Boa. Financeiro também, tem vários lugares diferentes e valores Legal. também, então você pode... Principalmente pra mim, no começo eu não tinha tanta o inglês. Sim, Então eu fui pra um lugar um pouco mais... mais tranquilo em Mais relação à tranquilo. língua pra vocês se Aí sim, eu adaptarem. fiquei 2 anos, consegui minhas notas, consegui tudo certinho, consegui já melhorar no futebol também, então Boa. já teve esse reconhecimento. Então eu consegui Já passar pra uma conseguiu faculdade também. melhor. Tá. Então você consegue fazer todo esse acompanhamento. Boa. A partir de nessa que idade? área. Então, tem tanto pra high school, Tá. tem criança que vai com 15, 16 anos já, legal, ou tem cara. a gente que foi com 18 anos. Boa. Então tem várias oportunidades. Legal. Quando a gente foi, tava no começo da empresa, hoje em dia eles estão bem mais Estruturados, né? muito melhor. Tá. E assim, essa área aí tem muita picaretagem, né? Tem cara Sim, que às vezes, porque sim. isso daí queira ou não, é um custo alto pra você fazer Sim. isso, né? Toda essa Sim. parte de transferência e tudo mais. E tem muita picaretagem, né? Porque a galera Exatamente. às vezes Não, corre tem- só atrás do dinheiro. Exatamente. Mas esses caras, eu Sim. pelo menos, Dá mano, uma eu tenho quase estrutura certeza, eu legal, boto minha né? mão no fogo pelos Não, caras. tanto Assim, legal. ó. coisa que a gente Brunão, fazia. Renato e Roger aí, cara, fica um abraço pra vocês três, que vocês Legal. foram fenomenal nas nossas Vamos, vidas aí. vamos colocar na. E Os boto minha mão no endereços, fogo pelos contatos. caras aí, que os caras fizeram muito pela gente. A gente Legal. tem Por todo esse exemplo, gra- tudo que a gente gratidão. passava lá, já tinha acabado o processo deles com a gente. Eles já tinham feito toda essa parte, tudo certo. Sim. Cara, eu passei por furacão, passei por um monte de coisa lá, eles mandaram uma mensagem. O que você tá Tá tudo precisando? bem. Pra Tá onde você tudo vai? bem. Legal. O que que tá acontecendo? Então tem essa proximidade. Eles Sim. não tinham obrigação mais nenhuma, mas Sim, fazia Mas um tava follow-up lá com a fazendo. gente ali a É, todo boa. momento. Uma preocupação, né? É preocupação. Legal. E querendo ou não, você precisa ter essa proximidade. Sim, sim. Principalmente, por exemplo, com meus pais. Meus pais não iam pra lá do nada esse negócio desse. Sim, Então sim. eles precisam ter Toda alguém essa- falando, é. ó, eu tô tomando conta do seu filho. Fica tranquilo. Não tô dá- só largando seu filho no meio dos dá Estados os Unidos. feedbacks, né? E e ele se ficar. vira lá. É. Entendeu? Então precisa ter esse. Boa. Pra gente, esse foi o mais importante. Você Legal. dá a cara do seu trabalho e Tá. você mostra, ó, tô tomando conta de alguém também. Boa. Vamos lá pros top 3, gente? Eita, nós. Começar com o Vitão, é bem de boa, bem tranquilo. Eu me acalmei, né? Depois que eu falei
A harmonização tá sossegada. Então, você que... Vou começar por ti. Pode mandar. Que eu acho que é um pouco mais leve. O Henrique é um pouco mais técnico, digamos assim. Todo cliente, aluno, possível cliente de vocês do Tâmega, ele passa por uma anamnese até de um bate-papo, né, e tal, até pra... Às vezes ele vai em busca de algo num esporte e até é redirecionado para outro, até por conta das aulas experimentais. Top 3 de características de pessoas que você, pela sua expertise ao longo do Tâmega, um atleta, um aluno, uma pessoa tenha para se dar bem num esporte de areia. 3 características, top 3 de 3 características que você fala assim, pô, não tô falando que vai virar um super atleta e tal, mas que tipo você vai... Mas você fala questões físicas do cara ser bom no esporte ou você fala do cara ser parte do Tâmega? Do esporte em si, mas do esporte de raquete, do esporte de areia que o Tâmega oferece. Né? Então, vamos supor, aquela análise que vocês fazem. O cara não sabe o nível que ele tá, até porque ele nunca praticou determinado esporte, mas ele tem um repertório motor, ele tem uma ludicidade em relação às atividades que, tipo, vai se dar bem, né, em tal coisa. Mas qual que é a característica que você... Bom, ser meramente ativo. Tá. Ser meramente ativo já ajuda muito no ponto do esporte. Principalmente como o nosso esporte é na areia, Sim. você não tem um chão plano. Deslocamento Então, a mobilidade é um o que eu pouco digo. mais complicada. Boa. Você tem interesse. Se você tem um interesse pelo novo esporte, cara, e você já tá querendo ir fazer uma coisa nova, já é ótimo. Sim. Porque é uma coisa que a gente até brinca muito. O nosso serviço a gente sabe que é muito bom. O esporte é muito gostoso, cara. Então a pessoa tendo esse interesse, muitas vezes não tendo a vergonha, mas eu vou lá do nada. Sim. Não tendo essa proatividade de querer conhecer algo novo, já te dá um Já outro meio nível. caminho andado, né? Boa. E o terceiro, eu acho que eu falei o meu terceiro junto, que era até a curiosidade. Sim. Essa Então, ser ativo, ter um interesse e curioso. Curiosidade no sentido de, né? De realmente querer... Boa. Hoje vocês têm nível bronze, prata, ouro e platina. No Platina futebol. é No futebol é platina, tá. Sim. Nos outros esportes é ouro, bronze, prata e ouro. Tá, legal. Prata e ouro. Ricão, você que trabalha, já atua, e inclusive eu vou ser um dos próximos clientes seu na reabilitação. Top 3 de lesões que você já pegou, um pouco mais graves ou mais delicadas, digamos assim, seja por joelho, tornozelo, lombar, quadril, seja lá o que for, mas que tipo, para um atleta que trabalha num terreno instável que são os esportes de areia. Então, top 3 lesões, assim. A realidade é que primeiro quando esse pessoal tem essa lesão grave, muito difícil eles virem direto pra mim. Tá. Eles primeiro procuram um médico, procuram um fisioterapeuta, coisa nesse sentido, né? Até pela falta de conhecimento, né? Digamos assim. Exatamente. Então o que acontece? Eu pego muita galera que eu às vezes não teve sucesso com esse pessoal, ou eu pego uma galera que passou pelo processo com eles, mas ainda não tá 100% preparado pra voltar pro esporte, né? Tá. A gente tem ambos os casos. Mas assim, de questão grave, eu acho que eu não tive muita coisa, pra ser honesto, sabe? Assim, de alguém que... Porque, por exemplo, se o cara tem uma lesão grave, eu acho que a primeira coisa que o cara vai procurar é um médico, né? Por exemplo, se o cara estoura um ligamento do joelho, eu não consigo fazer a operação. Eu faço pós, né? Sim. Então, assim, nesses quesitos, assim, o pessoal já não é... A primeira opção não é um educador físico, né? Então, nesse quesito, assim, eu acho que eu não tenho muito, porque eu trato muito mais de dor crônica. Né? Eu trato muito mais da pessoa que ela, por exemplo, assim, não sei se conhece o Adriano Bonina. Sim. O Bonina, ele faz vôlei lá. Ele chegou pra mim e falou, cara, eu tenho dor em tudo. Já tá até acostumado com a dor. Porque o cara jogou vôlei a vida inteira, então o ombro dele já é todo estourado. Sim. Então assim, ele chegou pra mim e falou, cara, eu não tô conseguindo mais jogar sem dor. Então eu pego esse cara e eu tento tratar ele da melhor forma pra ele conseguir fazer o esporte que ele gosta ainda sem precisar se afastar daquilo, entendeu? Então eu trato muito mais de pessoas com dores crônicas do que pessoas que têm problemas agudos. Que o cara tomou também trabalho, que nem o Marão, que ele teve a lesão parcial de ligamento, o médico queria operar, eu falei, mano, esquece de operar, vamos trabalhar aqui que dá pra fazer. E eu pego muito mais esse tipo de pessoa. Então assim, pô, tô com dor de joelho, eu não consigo tratar por nada, passei por tudo e tal. Não sara de jeito nenhum, cara fica falando pra fazer gelo, anti-inflamatório, parar de treinar, mas eu queria jogar, não sei o quê. Então eu pego muito mais esse pessoal que tem a dor crônica do que a dor aguda, entendeu? É muito mais o trabalho que eu faço nesse quesito. E é importante ressaltar que são duas coisas completamente diferentes, tá? Ele comentou que na época de que ele treinava, que ele tava lá,
Ele treinava, jogava com dor. Dor física de treinamento é uma coisa, dor de lesão, mobilidade e articulação é outra completamente diferente, tá? Então não confundam, né? Exato. Tipo, muito bem explicado isso. Né? Porque se for, ele tá falando que é normal jogar com dor, não é normal você jogar com dor articular, com dor... Não, exatamente. Né? Tipo, é diferente a dor articular do que a dor muscular de um treinamento, né? De ativação muscular. E depois você joga bola. Tipo, não, porque eu vi lá, o Henrique falou que ele jogava com dor e tudo com... Não é bem assim, não. Gente, pra finalizar, recadinhos, espaço pra vocês, mandar abraço, falar sobre o Tâmega, o que vocês quiserem, espaço aberto pra vocês, se vocês quiserem falar. Comece. Cara, agradecer principalmente a convidar a gente vir aqui. A gente que agradece vocês enriquecerem o podcast da gente. A gente aqui é demais poder falar tudo que a gente passa, às vezes a galera não entende tudo que a gente tem que lidar. Falar, mas só ver aula, pô. É muita coisa por trás, a gente tem que fazer uma média enorme com a galera de aluno, principalmente. Deixar o ambiente gostoso. Sim. Não é fácil deixar o ambiente gostoso, não é fácil deixar o ambiente leve. Mas e trabalhar com 1 milhão de emoções ao mesmo tempo, né? Você pensa o tanto de aluno que a gente tem, cada um tem uma emoção diferente. Cada um tá num momento diferente ali, né? A gente agrega pra todo mundo. Exatamente. É difícil. E pra mim o melhor é venham conhecer o Tâmega, a gente tá fazendo um baita trabalho. O contato, redes sociais, fala aí pra gente editar aí, né? Tâmega Esporte Clube no Instagram. É só entrar no nosso site também, www.tâmegaesporteclube.com.br. E eles têm um aplicativo também. Agenda solo experimental, velho. Eu vou falar em aula experimental, a gente vai chegar já. Mas eles têm um aplicativo tanto da hamburgueria, né? Isso. Sim. Quanto das aulas. E Henrique, pode dar espaço aberto para você também, suas considerações finais. Agradecer aí vocês pelo convite, realmente, né? Agradecer imensamente esse cara aqui, todo mundo que faz parte lá do Tâmega, que a gente sempre tenta buscar quem realmente abraça a causa com a gente. E eu falo muito, quem abraça a causa comigo desde o começo vai viver o sucesso comigo e vai ser bem valorizado por isso. Eu sei que às vezes a gente passa por fases difíceis, mas quem estiver lá comigo no final vai fazer valer a pena. E, cara, eu acho que se eu fosse agradecer todo mundo que eu tenho mais um podcast, eu cheguei, né? Mais um podcast, porque eu penso, tipo assim, cara, às vezes eu paro pra pensar em toda a trajetória que eu tive pra chegar onde eu tô, cara. Eu começo desde a época que eu tava na escolinha do São Paulo aqui, que é o Marcelo Calderari, professor lá, que foi quem me indicou pra BRA, que na BRA eu tive todos esses profissionais, Bruno Otávio, o Roger e o Renato trabalhando pra caramba, que dali eu fui pros Estados Unidos. Daí lá dos Estados Unidos também tem muita gente que eu sou grato, que nem esse meu chefe da onde eu trabalho terceirizado, que ele me indicou pra esse lugar que eu fui estagiar, que foi onde eu peguei esse conhecimento. Então agradecer o pessoal lá da academia. Você começa a fazer tudo esse ciclo. Uma coisa vai linkando a outra. Quando eu voltei aqui, né? tem o Rod e o Geno, que foi onde eu comecei a trabalhar também, que são pessoas fenomenais. Aí depois o Brunão também, que a gente trabalhou pra ele quando a gente voltou pra cá. Legal. E daí depois até a abertura disso eu tive um monte de gente que me ajudou. Então assim, é muita gente pra agradecer. Então queria incluir todo mundo aí que participou dessa ajuda aí comigo, que... Você pensar na trajetória como um todo pra chegar aqui, cara, foi um processo muito longo, que tem muita gente que me ajudou nisso. E é até engraçado, né? Que tudo parece estar levando pro lugar certo, né? Tudo vai linkando, vai falando, tudo vai... Isso aqui ajuda pra isso aqui, pra isso gente aqui ajuda pra aqui. É muito louco, cara. E a gente vai ter sorteio, vai ter brindes, vai ter esse episódio aqui, vai ser legal. Ó, seguinte, a gente vai fazer uma campanha pra dar uma alavancada nas nossas redes sociais e no nosso YouTube, né, Iô? Que a gente tá precisando dar uma... A gente fala todo episódio, galera, segue, compartilha, curte. Vocês não sabem o quanto ajuda pra gente, tanto nas nossas redes sociais pessoais quanto na do GHCast. Sigam também o Tâmega Esporte Clube. Vocês vão ver não só a grade de aula, mas vão ver publicações institucionais, publicações de humor, todas voltadas aos esportes. É muito gostoso seguir vocês, porque, é um cronograma de publicações bem bacana, bem legal. Dicas de vídeo de tênis, dicas do futebol, dicas do vôlei, regras, tudo bacana. E como eu falei, a estrutura visual, a organização visual é leve de assistir. Então, vocês estão de parabéns mais uma vez. Obrigadão. Mas falando que a galera quer entender, quer ganhar a camiseta, camisetinha Dry Fit do Guto Oliveira, óbvio, esse que eles falam. E mais o quê? O que a gente vai colocar lá? Que a galera vai... Vamos fazer 5 sorteios, então. 5 sorteios? Vamos ter 5, então a gente vai sortear 3 pessoas para ganhar 2 day uses cada. Tá? Então cada pessoa aqui... Peraí, deixa eu ver se eu anoto aqui. Deixa eu só entender. Bruno, cara, caneta. Não, eu anoto aqui no celular. Boa. Cada pessoa vai... Cada sorteado, então a gente sorteia 3 pessoas, cada sorteado tem direito a 2 day uses, então pra ele mais um acompanhante que queira trazer, se quiser mais algum amigo é R$30, você joga o dia inteiro, então tranquilinho, quem quiser levar mais gente. E daí a gente sorteia 2 lanches também,
tá? Um pra cada pessoa. Só o lanche a gente não consegue fazer pela entrega, tem que ser retirada lá ou pra comer lá. A gente aproveita, toma uma cerveja e joga uma bola. Já também. faz tudo, né? Aproveita que lá aproveita, passa já completo. Pós-treino, já. Então, a gente Pós-treino sorteia não, dois pós-jogo. lanches É. A gente sorteia 2 lanches lá do Tâmega Burger também, pra quem quiser. Tá. Vai lá, come, aproveite. Então vamos fazer o seguinte, são 5 sorteios, né? Exato. Primeiro sorteio é... Fala tudo de novo. 2 day uses. 2 day Vão uses, né? 3 sorteios com 2 day uses cada um. 2 day uses. Primeiro, segundo e o terceiro. Isso. Quarto Quarto e quinto, um lanche cada um. Quarto lanche e quinto também. Inclusive, a gente pode concorrer, né? Porque essa coisa de nunca poder ganhar, eu nunca posso ganhar. No caso, eu não vou poder concorrer por causa da camiseta. E também já tenho acesso ao lanche agora. Já, tipo, você já super tem indico. acesso a tudo, né? É. O Guto já tem E aí vamos tudo. fazer o seguinte, o quinto vai ser o lanche e mais a camiseta. Show. Tá bom? Top. Ok. O quinto sorteado com a camiseta. Regras. Obviamente que a gente precisa colocar regras, a gente precisa colocar, né, nessa bagaça. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão seguir. A pessoa que for... Os cinco sorteios tem que estar seguindo a página do Tâmega. O perfil tem que estar aberto, tá? Tem que ser aberto. Então vai ter que seguir a página do Tâmega. Seguir o GHCast. Não precisa seguir nem eu nem o Ano. Não que a gente não precise, mas senão vai ficar muita coisa. Então, obrigatoriamente, tem que seguir. Tá seguindo o Tâmega e seguindo o Instagram do GHCast. E a gente vai colocar a nossa foto. A foto oficial. Foto oficial. Na foto oficial, vocês vão indicar um amigo e colocar Tâmega no GHCast. Fechou? Pode ser assim? Fechado. Boa? Bora, Assim bora. a gente incentiva a galera, faz uma coisa legal e Vai a bombar, gente, pô. né? Vai bombar. Vamos pra cima. Show E de bola, é isso, galera. meninos, Mais uma vez, obrigada. obrigado. Foi um Muito prazer bom, conhecer um sensacional. pouquinho do mundo de vocês. Top. Brigadão. Vai querer jogar também? Não sei Dá uma ainda, vou ver com o raquetada, meu você que coach vai se ver. ele me libera. É bem lembrado, como que ele chama? Desculpa. Alisson. Alisson, libera a musa para fazer um esporte de areia aí que você vai gostar. O cardio dela vai ser diferenciado. Pode Né? ser aí, ó. Vamos ver. É isso, meninos. Obrigada, Obrigado, tá? A gente valeu, viu? agradece. Brunão, obrigado. Fechou?